Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, nós vamos ler até o versículo de número 10. Vou pedir para o Vitor já deixar meio projetado aí, né, o nosso slide. Nós vamos falar sobre a penúltima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, abençoados são os pacificadores. O texto da palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Hoje nós vamos falar, queridos, que os pacificadores são abençoados, são bem-aventurados aqueles que são pacificadores. E diante desta palavra, queridos irmãos, diante da realidade da paz, nós devemos questionar e nos perguntar o motivo pelo qual existe tanta guerra no mundo em que nós vivemos. Por que existe essa constante tensão entre os países? E mesmo tendo passado por duas grandes guerras em pouco mais de 100 anos, e os seres humanos tendo contemplado, visto os horrores da guerra, queridos, a guerra continua existindo. As pessoas continuam desejando a guerra. Por quê? Porque, mesmo vivendo diante da ameaça da guerra, ainda assim os seres humanos desejam a guerra. Nós convivemos com ameaças de guerras, queridos, todos os dias. Sejam ameaças entre vizinhos, seja por causa da violência das grandes cidades. Por nós vivermos numa cidade muito grande, queridos, nós somos confrontados com a violência todos os dias. Todos os dias, seja no risco do roubo ou do tráfico de drogas, ou então de um trânsito caótico em que nós vivemos, ou então os preconceitos étnicos, sociais, culturais. Tudo isso acontece, queridos, por um único motivo: o pecado. É o pecado que nos leva, queridos irmãos, a guerrearmos uns com os outros pelos mais diversos motivos. Não é a falta de educação, não é a falta de cultura, não é a falta de empatia com o próximo. Não é nada disso. A verdade, queridos, é que ninguém pode começar a entender o problema do mundo em que nós vivemos se não compreender claramente aquilo que a Bíblia fala a respeito do pecado e a respeito dos seres humanos. Ainda que a gente possa questionar a eficácia de entidades como a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ou então de outras organizações não governamentais que existem em prol da paz, o motivo pelo qual as guerras existem, irmãos, não é por causa da falta de ações de entidades assim. Porque essas entidades, queridos, normalmente trabalham no âmbito da política, ou no âmbito da educação, ou na cultura, ou então tentando resolver o problema de uma certa forma, focando em uma questão social. No entanto, queridos, o motivo pelo qual as guerras existem não se dá por problemas nesta ordem. O problema não é de ordem política, não é de ordem econômica, o problema não é de ordem cultural, o problema não é de ordem social, o problema é de ordem
espiritual, é de ordem teológica. Na nossa última aula, queridos, nós falamos sobre a realidade do coração, porque nós falamos que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. E nós falamos sobre essa realidade do coração, falamos que o coração é a essência do nosso ser, é o nosso coração, não o órgão em si, mas a ideia teológica, espiritual por trás do coração. O coração é a essência do nosso ser, que comanda as nossas ações, que comanda as nossas motivações, comanda os nossos pensamentos. E enquanto esse problema do coração não for resolvido, a verdade é, queridos, que a paz nunca será estabelecida. Nós continuaremos sofrendo com as guerras, com a violência, com a falta de amizade, com a falta de fraternidade. Nós continuaremos vivendo em guerra enquanto o problema do coração dos homens não for resolvido. E é por isso que eu afirmo com todas as letras, queridos, o que esse mundo precisa não é de mais ONGs em favor da paz. O que esse mundo precisa não é de uma ONU mais atuante, ou então atuante de maneira mais eficaz. O que esse mundo precisa é do Evangelho. É o Evangelho que pode fazer alguma diferença, né? A Lucilene concorda comigo dizendo, ó, quaisquer entidades são fruto do coração humano e são altamente falíveis. É exatamente isso. O mundo não precisa de bons políticos, irmãos. O mundo não precisa de uma educação melhor, de uma cultura melhor. O mundo não precisa de uma aceitação melhor a respeito do outro. O que o mundo precisa é do Evangelho, irmãos. E é exatamente por isso que a ação do Evangelho em nós começa a resolver o problema da guerra. Exatamente por isso. O Senhor Jesus nos diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós estamos estudando, queridos irmãos, as bem-aventuranças, e existem alguns detalhes a respeito das bem-aventuranças, queridos, que não podem passar batidos. E eu fiz assim, questão de enfatizar algumas coisas muito importantes a respeito das bem-aventuranças. A primeira coisa, queridos, é que as bem-aventuranças, elas são características que todos os cristãos precisam manifestar. Nós não temos a opção de escolher quais dessas virtudes nós iremos viver, quais dessas características nós iremos viver. Mesmo porque, irmãos, essas características não são virtudes que nós buscamos. Veja, em segundo lugar, não são virtudes que nós buscamos. Ou você é assim, porque Deus operou em você e te tornou assim, ou simplesmente você não é um cristão. E mais do que isso, queridos, elas não são produzidas em nós pelos nossos esforços morais, pelos nossos esforços éticos, ou então pelos nossos esforços religiosos. Lembre-se, as bem-aventuranças não são mandamentos. Elas são produzidas em nós pelo Espírito. Elas são produzidas na nossa vida pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. E em terceiro lugar, queridos, tudo isso só acontece porque essas características dizem respeito a realidades absolutamente espirituais. Elas não são naturais. Ninguém nasce com elas ou então mais propenso a elas. Ninguém nasce mais manso que outra pessoa. Ninguém é mais humilde do que outra por causa da sua personalidade, por causa do seu jeitão. São características espirituais. Elas não são naturais. E é exatamente por isso, queridos, que essas características, em quarto lugar, elas nos distinguem completamente daqueles que não são cristãos. Então, veja bem, são características que todos os cristãos devem manifestar, são características que
nós não temos opção, precisamos manifestar. Não deu? Tá dando? Tá funcionando? Foi? Não, fica tranquilo, eu tô controlando. São características que todos os cristãos devem manifestar. Não são características que nós produzimos em nós, mas é uma ação do Espírito que nos torna assim. Elas não são características naturais, ninguém nasce mais ou menos manso do que outra pessoa, e são características que nos distinguem completamente daqueles que não são cristãos. Mas veja, queridos irmãos, que até mesmo a ordem com que Jesus nos diz essas bem-aventuranças é importante para compreendermos, né? Veja que Jesus estabelece uma estrutura para estas bem-aventuranças. Em primeiro lugar, Jesus nos diz que um cristão é alguém que tem plena consciência da sua desgraça, ele tem plena consciência da sua miserabilidade, é alguém tão humilde espiritualmente que não se vê em privilégio nenhum. Mas Jesus também diz que esse estado de fragilidade espiritual leva o cristão a uma insatisfação tão grande a respeito de si mesmo, que ele chora em face da maldade do seu coração, mas ele também chora porque ele vê a maldade do mundo. Esse coração, queridos, completamente consciente de quem nós somos, que é um coração quebrantado, vai então nos levar à mansidão, porque nós compreendemos a pecaminosidade do mundo. Nós não temos a necessidade de nos defendermos, ou então de defendermos a nossa honra, porque afinal nós somos falidos, miseráveis espirituais, né? Espiritualmente falando, nós somos miseráveis. Exatamente por isso não existe nenhuma honra para ser defendida. A nossa justiça está em Cristo. E agora vai aparecer bem pequenininho lá embaixo no seu vídeo aí, né? Eu devia ter dado menos espaço no meu slide, mas mesmo assim acho que vai dar para perceber que justamente é exatamente por isso que a quarta bem-aventurança trata do fato de que nós, falidos espiritualmente, encontramos a nossa justiça na justiça de Cristo, encontramos na justiça de Cristo a nossa fartura, a nossa saciedade. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que somos pobres e falidos espiritualmente. Nós descobrimos que qualquer tentativa de construir a nossa própria justiça vai ser completamente frustrada. Então, por causa disso, queridos, nós encontramos na justiça de Cristo a saciedade que nós precisávamos e que nós não encontramos em nós mesmos. E é por isso que essas três bem-aventuranças, essas três primeiras bem-aventuranças, elas apresentam a nossa necessidade. Mas a partir dessa satisfação que nós temos na justiça de Cristo, então nós podemos viver o resultado dessas bem-aventuranças, ou então dessa saciedade na nossa vida. E o primeiro resultado, irmãos, é exatamente o fato de que nós nos tornamos misericordiosos, perdoando as pessoas que na sua miséria espiritual nos ofendem, e então trabalhando para que os resultados da miséria espiritual do mundo sejam aliviados. Não só isso, queridos, porque toda essa realidade nos leva a vivermos a pureza do coração. Nós somos limpos de coração. Essa pureza é o que nos faz batalhar contra a idolatria, contra a contaminação do nosso coração. E hoje, então, nós veremos o que de fato é ser um pacificador. E, finalmente, na nossa última aula, nós vamos perceber que todas essas coisas, todas essas características fazem com que nós sejamos perseguidos
por causa da justiça. No entanto, queridos, existe um outro olhar que até aqui eu não fiz questão de enfatizar, mas que hoje é importante para percebermos algo, que é olharmos a partir dessa imagem e que pode nos ajudar a entender o que eu estou querendo dizer e o que o texto bíblico nos diz e aquilo que Jesus está fazendo aqui, porque na verdade, queridos, existe nesse texto uma conexão entre as bem-aventuranças. Desde o início eu falei que elas estão completamente conectadas e hoje dá para a gente perceber como essas conexões acontecem. Por causa do seguinte, queridos, existe na língua hebraica uma figura de linguagem chamada de paralelismo. E quando nós entendemos, queridos, que o pensamento de Jesus, o sistema com o qual Jesus pensava o mundo, era o pensamento a partir da cultura judaica, a partir da cultura hebraica, então, nós percebemos que essas conexões são feitas por essa estrutura, esse estilo de linguagem. Uma conexão que sempre vincula, a partir de um ponto principal, uma característica com outra. E quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que a característica daqueles que são humildes de espírito está completamente vinculada com o ser misericordioso. No entanto, o ser humilde de espírito também está vinculado com aquele que chora, que está vinculado com o ser puro de coração. E aí, aqueles que choram são aqueles que são mansos e, como nós veremos hoje, são aqueles que são pacificadores. Então, é a estrutura em que Jesus fala as bem-aventuranças, a estrutura em que Jesus pronuncia as bem-aventuranças, conecta cada uma entre si. E isso faz, queridos, com que nós vejamos os pacificadores como sendo aqueles que estão completamente conectados com aqueles que são mansos. Ou seja, eu não posso escolher ser misericordioso se eu não for aquele que choro por causa dos meus pecados. Mas eu também não posso pensar em ser pacificador se eu não sou humilde de espírito. Então está tudo completamente conectado. Veja que todas essas coisas, todas essas características, cada uma dessas bem-aventuranças, estando conectadas umas às outras, queridos, fazem com que nós, como cristãos, não possamos depositar a nossa esperança em qualquer coisa, a não ser no próprio Deus. Porque é no Senhor que diante do Senhor que nós apresentamos a nossa necessidade. É no Senhor que nós encontramos a saciedade, a fartura para essa necessidade, mas também o fato de estarmos fartos no Evangelho e em Cristo, nessa justiça que vem de Jesus, nos encaminha para resultados. E tudo isso está completamente conectado, queridos. Quando nós olhamos então para esse texto, abençoados são, bem-aventurados são os pacificadores, queridos, nós precisamos aprender a definir essa realidade. A saudação mais comum entre os judeus, queridos, até os dias de hoje, naquela época já era, e até os dias de hoje é, quando você encontra alguém, você diz, ou você pronuncia um shalom. Um termo hebraico, queridos, uma palavra hebraica que nós normalmente traduzimos por paz. No entanto, irmãos, quando nós traduzimos shalom por paz, nós precisamos entender que a paz da Bíblia é uma paz muito mais profunda do que aquilo que vem à nossa mente quando nós falamos em paz. Eu lembro até hoje que quando minha mãe chegava do trabalho, já cansada, pelo dia de trabalho, e eu e a minha irmã, a gente começava a se engalfinhar lá, começava a brigar. Eu lembro da minha mãe repreender a gente dizendo assim: será que vocês não podem me dar 1 minuto de paz? Se você é pai e mãe, você sabe do que eu estou falando, porque a gente usa desse recurso também, me dá 1 minuto de paz para minha cabeça, é o que eu falo lá em casa. Sobre o que a gente, como pai, o que a minha mãe estava falando?
Ela só queria um momento de tranquilidade, não é verdade? Assim, de sossego, de calma, de alívio, de silêncio, para que ela pudesse descansar depois de um dia desgastante de trabalho. E quando nós falamos em paz, queridos, é mais ou menos isso que a gente pensa, não é verdade? Quando nós vemos, então, as passeatas em favor da paz e tudo mais, o que nós compreendemos é que esse clamor pela paz é um clamor para que a criminalidade, a violência dos grandes centros urbanos deixe de existir. Ou então, quando a gente ouve que 2 países assinaram um acordo de paz, o que nós entendemos é que eles não vão entrar em guerra desde que os termos deste acordo sejam respeitados. No entanto, queridos, quando a Bíblia fala sobre paz, quando a Bíblia fala sobre shalom, ela está falando muito mais do que um mero silêncio, uma mera calmaria, uma tranquilidade, sabe? Ou então é muito mais do que a ausência da guerra, ou então que a ausência da violência, é muito mais do que isso. A paz, na Bíblia, queridos, o significado bíblico para paz é um estado completo de bem-aventurança, um estado completo de alegria, de plena satisfação, é um estado de contentamento. Quando os judeus clamavam a paz, o shalom, sobre a vida de alguém, queridos, eles estavam desejando todas essas coisas. A fala de Jesus nessa bem-aventurança, irmãos, é chocante para os judeus dos tempos dele, dos tempos de Jesus, porque eles pensavam no reino do Messias como um reino militarista, como um reino nacionalista, como um reino material, um reino físico, que dava para ver, que dava para perceber. Para os judeus, irmãos, o Cristo, o Messias que eles esperavam, era um rei que derrotaria os inimigos romanos. Era um rei que se firmaria como monarca, que libertaria os judeus da escravidão em que eles viviam, né, da opressão em que viviam, e então elevaria Israel acima de todos os outros povos. Tornariam os judeus um povo conquistador, um povo predominante sobre as nações do mundo. Essa era a visão que os judeus da época de Jesus tinham a respeito do Messias, a respeito do Cristo. No entanto, queridos, Jesus vem e diz que não são aqueles que conquistam pela força que são abençoados. Ao contrário, Jesus diz que são os mansos que herdarão a terra. E mais do que isso, ele nos diz que nós não somos abençoados porque nós vencemos guerras, porque nós vencemos batalhas. Nós somos abençoados porque nós somos pacificadores. Perceba que muitos cristãos têm reproduzido exatamente o mesmo engano dos judeus dos tempos de Jesus. Porque eles têm depositado a esperança em instituições terrenas, eles acham que é a educação, ou então a política, ou então a diplomacia, ou então a cultura, ou um desenvolvimento social que pode trazer a paz. No entanto, queridos, todas as instituições humanas sempre nos deixarão frustrados. Elas não têm uma eficácia ilimitada. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender que, de fato, essa paz, o que é, de fato, essa paz, para que nós possamos nos tornar e viver como pacificadores. A primeira coisa que nós precisamos compreender, queridos, é que paz não é a mesma coisa que pasmaceira. Sabe como? Nós corremos o risco de pensar que um pacificador é alguém assim meio bobão. Não é verdade? Quando a gente pensa num pacificador, a gente pensa em alguém meio bobão, meio assim que não reage a nada, que deixa tudo acontecer do jeito dele, assim, né? Deixa para lá. Quando a gente pensa num pacificador, a gente pensa a respeito de uma pessoa que é assim.
No entanto, queridos, isso não é paz. Isso é pasmaceira, isso é complacência. Tanto que essas pessoas, normalmente, elas não têm nem um mínimo, um pequeno senso de retidão e justiça. Não é paz, é indolência, é preguiça de tomar uma postura diante daquilo que está acontecendo. Um pacificador não é alguém leniente. Um pacificador não é alguém que deixa as coisas acontecer. Um pacificador não é alguém que finge que não vê. Um pacificador, ao contrário, ele é sim pacífico, mas ele é pacífico nas suas reações. Ele é alguém que reage à realidade, ele é alguém que reage contra a injustiça, ele é alguém que reage contra a maldade, contra a violência, contra a guerra, mas ele reage de forma pacífica, ele é pacífico nas suas reações. No entanto, queridos, alguém pacífico, ele é sim capaz de lutar por algo. Dá para entender isso? Ser um pacificador é ser alguém que é pacífico nas suas reações, mas é também alguém que é capaz de lutar por alguma coisa. E é por isso, queridos, que pacificar também não é apaziguar. Tem muita gente que confunde ser um pacificador com ser um apaziguador. E as coisas e essas palavras têm conotações e ideias diferentes. Pacificar não é apaziguar. Ser um pacificador, queridos, não pode simplesmente ser resumido a impedir os outros de brigar. Sabe, isso é muito comum no colégio, né? Você vê dois amigos brigando, se coloca no meio e impede um de brigar com o outro e tudo mais. Ainda que isso faça parte da característica de alguém que é pacificadora, ela não se resume a isso. Apaziguar, queridos, em muitas circunstâncias implica em abrir mão da justiça, abrir mão da verdade. Ser um pacificador, não. É possível, veja a situação, é possível que uma guerra seja adiada porque alguém apaziguou a situação, não é verdade? É possível que dois colegas, dois amigos deixem de brigar por causa de você ter apaziguado a situação. Mas isso normalmente envolve a necessidade de se fazer concessões. Não é verdade? E honestamente, as concessões dificilmente são estabelecidas sem que aconteça algo injusto ou errado, apenas para evitar o conflito. Não, olha só, tem uma coisa errada acontecendo aqui, mas vamos fingir que a gente não vê, só para não criar caso, só para não dar problema, só para não criar conflito, deixa para lá. Isso não é ser um pacificador. O presbítero Norte está dizendo aqui, nós precisamos urgentemente da pregação do evangelho verdadeiro, do evangelho bíblico, calcado no correto ensino das escrituras, conforme a doutrina reformada. E é o que a Sarai está falando, é preciso pregar o evangelho, vivê-lo no dia a dia. Exatamente. Ser um pacificador não é ser necessariamente ou tão somente um apaziguador. Apaziguar e ignorar a injustiça, ignorar a verdade, ignorar o engano, queridos, não é estabelecer a paz, não é ser um pacificador. Um pacificador nunca abre mão da justiça, da retidão e da verdade. Ao contrário, queridos, ele é alguém que deseja a paz. Ele está completamente disposto a fazer absolutamente tudo o quanto for necessário para que a paz seja instaurada e mantida. E isso, obviamente, inclui agir para que haja paz entre os vizinhos, paz entre os colegas de trabalho, os colegas de escola. Ele vai agir para que haja paz entre as instituições e também para que haja paz entre as nações. É alguém que faz de tudo para que a paz seja estabelecida.
E tudo isso, queridos, vem diante de uma grande promessa, de uma grande bênção. A bênção que Jesus diz a respeito dos pacificadores, a respeito daqueles que creem e que agem em prol da paz, é que eles serão chamados filhos de Deus. A única maneira de nos tornarmos verdadeiramente pacificadores é se nós formos de fato filhos de Deus. E eu explico. Você com certeza já ouviu alguns ditados bem comuns, na verdade, que dizem assim: a fruta nunca cai longe do pé. Você já não ouviu isso? Eu tenho certeza que já. Ou então, filho de peixe, peixinho é. Com certeza você já ouviu essas duas frases. E o que elas significam? Elas falam sobre a semelhança natural que existe entre pais e filhos, não é verdade? A fruta nunca cai longe do pé, ou seja, ele é muito parecido com o pai, ele é muito parecido com a mãe. O filho de peixe, peixinho é. Você não podia querer uma reação diferente dele, uma vez que ele é filho do pai dele, uma vez que ela é filha da mãe dela. Então, há uma semelhança natural entre pais e filhos. Na cultura judaica, queridos, a cultura em que Jesus estava, né, e na cultura bíblica, na teologia bíblica, nós conseguimos perceber que isso é ainda mais forte. Quando nós olhamos para a palavra, queridos, e principalmente para como os judeus se relacionavam, e até hoje se relacionam, é muito comum identificar o filho a partir das suas semelhanças com o pai. Nós vemos isso muito claramente na história dos patriarcas, por exemplo, ou então na história dos reis de Israel. Nós vemos isso claramente na Bíblia. Essa identificação do filho com o pai, dos netos com o avô, né? Nessa identificação das gerações. A identidade do filho está baseada na identidade de quem foi o seu pai. E o próprio Jesus nos dá um exemplo, alguns bons exemplos, né? Alguns relatos do Evangelho de João aí, nos dá alguns exemplos de como isso era visto. Quer ver? Abre lá, João capítulo 10, versículo 29, a partir do versículo 29 até o versículo 33. Vou te dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí. João capítulo 10, do versículo 29 ao versículo 33. Olha o que Jesus fala, olha a identificação que Jesus, o Deus Filho, coloca em si mesmo a respeito de Deus Pai, e veja como os judeus reagem, os fariseus reagem a isso, né? Olha o que Jesus diz: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês estão me apedrejando? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E o outro exemplo, abre lá comigo, está aí pertinho. Evangelho conforme João nos escreveu, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 11, já dentro do discurso de despedida, dos ensinamentos de despedida de Jesus aos seus discípulos. Ele diz o seguinte, João 14, do 1 ao 11. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Percebe a identidade? Filho e pai, pai e filho. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhes Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Perceba, queridos, que no primeiro texto, os fariseus chegam a pegar em pedras para mandar em Jesus, para apedrejar Jesus, porque ele se colocava como filho. E como filho de Deus, queridos, ele estava completamente identificado com o seu Pai. Ele seria igual a Deus. E realmente o era. Já no segundo texto, João 14, Jesus diz que como filho, a sua identificação com o Pai, a sua identidade no Pai era tão grande que a sua localização, ele vai para preparar a morada onde o Pai está. Que as suas obras, crede ao menos pelas obras que eu realizo. E então também as suas palavras eram exatamente as mesmas que as do Pai. Jesus estava no mesmo lugar do Pai, ele fazia as mesmas coisas que o Pai e ele falava aquilo que o Pai falava. Há uma identidade gigantesca, queridos, entre o Filho e o Pai. E isso nos mostra, queridos, que essa identidade é um princípio teológico, não é uma coincidência. Há algo teológico por trás de frases como o fruto nunca cai longe do pé. Há uma realidade teológica por trás de frases como filho de peixe, peixinho é, porque há uma identidade a respeito de um pai e a sua geração, de um patriarca e a sua geração. E quando nós olhamos para esse relacionamento de Deus Pai com o Deus Filho, nós vemos essa identificação completamente, queridos. Quando nós olhamos então agora para a bênção que Jesus dá, para essa bem-aventurança, Jesus vai nos falar que os pacificadores são os filhos de Deus, são chamados de filhos de Deus. Por quê? Porque nós devemos ser parecidos com o nosso Pai. Nós devemos ser parecidos com o nosso Pai. Na carta aos Romanos, queridos, o apóstolo Paulo se refere a Deus Pai como o Deus da paz, em duas situações pelo menos. E lá em Hebreus, o autor bíblico, capítulo 13, versículo 20, o autor bíblico fala que o Pai Celeste é o Deus da paz. E ele é o Deus da paz, no capítulo 13, versículo 20, o Deus da paz que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas o que isso significa para nós, queridos? Significa que mesmo que Deus seja absolutamente justo, absolutamente santo, absolutamente reto, Deus enviou o seu Filho para estabelecer a paz. Preste bem atenção. Os seres humanos se rebelaram e se rebelam constantemente contra Deus. E Deus teria todo o direito, por causa da sua justiça, da sua santidade, da sua retidão, de simplesmente, Deus teria todo o direito de simplesmente exterminar a humanidade com um sopro, com um estalar de dedos. Deus teria todo o direito de fazer isso. Mas mesmo sendo um Deus absolutamente justo, absolutamente santo,
Deus não se colocou a defender a sua dignidade. Deus não se colocou a defender a sua justiça, não é verdade? Ao contrário, Ele enviou Jesus para estabelecer a paz. Em Jesus, queridos, Deus se humilhou por causa da paz. Se Deus tivesse insistido sobre os seus direitos, sobre a sua justiça, sobre si mesmo, e Ele podia fazer isso, Ele tem toda a autoridade para fazer isso. Se Ele olhasse única e exclusivamente para a sua dignidade, queridos, todos nós estaríamos condenados ao inferno, porque nós merecemos o inferno. Mas porque o nosso Deus é o Deus da paz, queridos, então Ele enviou o seu Filho e nos proveu o caminho para si mesmo, para Ele mesmo, para nos achegarmos ao Pai. No entanto, você vai lembrar como é que Jesus estabeleceu a paz, não é verdade? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo fala assim: e Jesus, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Irmãos, Jesus entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter paz com Deus. E então, tendo paz com Deus, para que nós pudéssemos ter paz com os outros. Jesus não se deteve nos seus direitos. Jesus não se apegou à sua gloriosa eternidade. Mas ao invés disso, queridos, Jesus se humilhou até a morte, e morte de cruz. E tudo isso porque Ele não estava pensando apenas em si mesmo. Deus, o Pai, estabeleceu a paz mediante um preço altíssimo. O preço da paz foi a vida do seu Filho glorioso. Esse é o nosso Pai, queridos. Esse é o Pai celeste. E como filhos de Deus, nós devemos simplesmente imitá-lo. A identidade do Filho é definida pela semelhança com a identidade do Pai. Isso quer dizer, queridos, que para sermos verdadeiramente pacificadores, nós teremos que nos esquecer de nós mesmos. Enquanto nós estivermos pensando nos nossos direitos, na nossa honra, na nossa justiça própria, na nossa justiça pessoal, então nós vamos continuar na defensiva. Nós vamos estar sempre pronto para a guerra. Nós estaremos sempre em guerra para nos defendermos e nós nunca vamos agir como pacificadores. Um pacificador é alguém que não vai ficar sempre procurando os efeitos que as coisas possam ter sobre a sua vida. Nossa, se isso acontecer, o que pode acontecer comigo? Se eu não defender o meu interesse aqui, o que vai acontecer? O que isso implica para a minha vida? Um pacificador não fica o tempo todo articulando e mentalizando essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque no mesmo instante em que nós começamos a pensar desse jeito, então nós começamos a achar que existe necessidade de entrarmos em guerra para defender os nossos interesses. Afinal, todo mundo faz isso, não é verdade? Todo mundo, menos aquele que tinha todo o direito de fazer isso, o próprio Deus. E como filhos de Deus, queridos, quando nós nos tornamos filhos de Deus, o nosso maior interesse não é a nossa honra, não é a nossa justiça, não é a nossa dignidade, mas é a honra, a justiça e a dignidade do nosso Pai.
O nosso maior interesse é a glória de Deus, não as nossas coisas, não é a nossa reputação, não é a nossa honra. Um pacificador é alguém que se preocupa com a glória de Deus. A única batalha de um pacificador é fazer com que essa glória seja honrada e conhecida. A única batalha de um pacificador, queridos, é fazer com que a glória majestosa de Deus seja demonstrada no mundo, seja pregada, proclamada no mundo, seja feita no mundo. Por isso, irmãos, assim como o Senhor, o Deus da paz, fez, o pacificador é aquele que se dispõe a se humilhar, se for preciso. Ele é alguém que está pronto para fazer tudo, para fazer qualquer coisa, para que a glória de Deus seja promovida. E isso ocupa tanto o coração do discípulo, o coração do pacificador, que ele almeja isso com todas as suas forças. A glória de Deus é o seu maior desejo. E ele está disposto até de enfrentar o sofrimento para isso, se for preciso. Se isso glorificar a Deus, até o sofrimento é possível para o Filho de Deus. Ele está até mesmo disposto a sofrer com as ofensas, com as injustiças, desde que a paz seja estabelecida, desde que a glória de Deus seja honrada, para que a paz demonstre a glória do seu Pai. Concluindo, queridos, nós já estamos indo para a nossa conclusão. Como é que então nós podemos viver como pacificadores, de maneira prática? O que é que nós podemos fazer para viver como pacificadores? A primeira coisa, aprenda o valor do silêncio. Com certeza, ou você mesmo já postou, ou então um conhecido já postou lá o hashtag pronto falei. Né? Você já viu isso, né? A gente falando assim, vou falar, né? E fala mesmo, sem pensar, sem meditar muito naquilo que vai falar. A verdade é, queridos, é que nós, como pacificadores, nós precisamos aprender o valor do silêncio. Falar demais causa discórdia, traz conflitos desnecessários. Então, aprenda o valor do silêncio. Nós vivemos num mundo em que todo mundo tem que ter uma opinião a respeito de tudo. Não se sinta pressionado a falar algo sobre o que você não sabe, sobre o que você não entende. Você não precisa ter opinião sobre tudo. E você não precisa ter opinião sobre aquilo que você não entende. Permaneça em silêncio, permaneça calado e seja humilde, porque às vezes você acha que entende de algo e não entende não. Né? Seja humilde, mas aprenda o valor do silêncio. Você não precisa falar sobre tudo, você não precisa opinar sobre tudo, você não precisa ter opinião a respeito daquilo que você não conheça. Mas lembre-se, aquilo que o apóstolo Tiago fala no capítulo 1, versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E isso implica, queridos, que insistir em retrucar é a atitude daqueles que precisam fazer a sua justiça. É a atitude daqueles que querem ter razão, mas não é necessariamente a atitude do pacificador. Alguém que conta absolutamente tudo para os amigos, na verdade, nem sempre é um amigo verdadeiro. Se você acha que você precisa contar uma ofensa feita a um amigo seu, então você não está sendo um pacificador. Na verdade, você está querendo a discórdia, querendo a guerra, querendo o conflito. Você não precisa reproduzir informações que podem prejudicar outras pessoas, que podem gerar conflitos desnecessários. E a outra coisa é que ideias e palavras grosseiras não devem ser ditas. Por que eu estou dizendo isso? Porque ser sincero
não é uma desculpa para ser rude ou grosseiro. Ser um pacificador, queridos, inclui em falar as coisas do jeito certo também. A sinceridade absoluta, como alguns têm feito por aí, né? O hashtag pronto falei, e tô leve porque falei, nem sempre são palavras que devem ser ditas. Não ache que tudo aquilo que você pensa, mesmo que seja da sinceridade do seu coração pecador, precisa ser pronunciada. Ideias e palavras grosseiras não devem ser ditas. Outra coisa, como um pacificador precisa viver. Pense antes de falar para não causar conflitos. Pense muito bem antes de falar para que você não crie uma discórdia, para que você não crie uma briga desnecessária. Se você pensar muito bem antes de falar, talvez essa seja uma boa forma de você evitar a guerra. Pense em como a pessoa vai reagir àquilo que você está falando. Pense quais são as circunstâncias em que você vai dizer algo que precisa ser dito. Pense, medite antes de falar para não causar conflitos. Pessoas que são naturalmente impulsivas precisam aprender a se controlar, pensando antes de falar. Mas também, queridos, você precisa aprender a buscar meios para que a paz seja estabelecida. Quando nós abrimos mão de fazer a nossa justiça, queridos, de ter razão, então nós conseguimos dar bons passos para que a paz seja estabelecida. Um exemplo disso, irmãos, é quando você tem alguém que convive com você, seja na sua casa ou na sua família, ou então um colega de trabalho, que não se entende com você. É aquele tio que passa dos limites, é aquela cunhada que fofoca, ou então é aquele colega de trabalho que é meio traíra, é um colega que é falastrão. Você vai ser aquele que não vai retrucar, aquele que controla a sua língua para não iniciar, para não incendiar o conflito. No entanto, queridos, muito mais do que isso, você vai ser aquele que vai tomar atitudes para que essa pessoa seja abençoada. Você vai encontrar meios para servir essa pessoa, até mesmo essa pessoa mais difícil do seu ambiente de trabalho ou da sua realidade familiar. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 20, olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Isso daí, queridos, vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. O que isso quer dizer, queridos? Que toda essa realidade do abençoar aquele que quer a guerra, de ministrar e servir aquele que deseja o conflito, faz com que ele seja envergonhado na sua guerra. Então, no seu desejo por conflito. Busque meios para que a paz seja estabelecida. Olha, a Sarai dizendo, louvado seja Deus pela escola bíblica dominical, a nossa igreja, pelos nossos pastores, a palavra de Deus é viva e eficaz, deve nortear sempre o nosso viver, isso mesmo. E o presbítero Ademir contribuindo conosco, fala assim, o pacificador, aquele que procura a paz, é aquele que foge do mal, procura a concórdia e empenha-se por alcançá-la. Exatamente, presbítero, o Salmo 34 nos aponta essa realidade, né? Mas não apenas vamos buscar meios para que a paz seja estabelecida, queridos. Nós também precisamos difundir a paz onde estivermos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que um comportamento intencional pode
pacificar um local de guerra, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, ou então na sociedade em que nós vivemos. Se você não viver como um egoísta, buscando apenas os seus próprios interesses, se você tiver uma postura amigável, uma postura acessível, irmãos, tudo isso contribui para a gente difundir a paz onde vivermos, onde estivermos. Que o nosso comportamento seja atrativo para as outras pessoas. Eu posso falar com fulano porque eu sei que ele é sempre simpático e agradável comigo. Então eu vou buscar o fulano para poder falar. Difunda a paz onde você estiver. Precisamos difundir a paz. No entanto, queridos, a melhor forma da gente difundir a paz é através da proclamação do Evangelho. E eu quero me deter um pouco mais aqui, queridos, para nós caminharmos de fato para o encerramento da nossa aula. A verdadeira paz só existe em Cristo. Por isso, o que nós precisamos fazer como pacificadores é proclamar o Evangelho. O Evangelho da paz. Os pacificadores, queridos, proclamam as boas novas daquilo que Deus fez em Cristo. Os pacificadores não estão interessados apenas na reconciliação com as outras pessoas, eles não estão interessados apenas na reconciliação das instituições ou então das nações, muito mais do que isso. Aqueles que são verdadeiramente pacificadores estão empenhados em reconciliar pecadores com o seu Deus, com o Deus da paz. Os pacificadores, queridos, se tornam evangelistas, porque eles não conseguem deixar de proclamar o que Jesus fez. Eles falam com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas, com seus vizinhos. Queridos, se nós queremos viver como pacificadores, então, irmãos, nós devemos nos importar tremendamente com a condição espiritual daqueles que nós amamos e que permanecem em guerra contra Deus, mesmo que seja uma guerra velada, uma guerra do coração. O conhecimento de que alguns daqueles que nós amamos, quem sabe muitos daqueles que nós amamos, estão em rebelião contra Deus, em guerra contra Deus. Saber disso, irmãos, deveria ser desesperador para nós. Quando nós reconhecemos que Jesus morreu por causa da nossa guerra contra Deus, e que Jesus nos amou tanto a ponto de morrer para nos reconciliar com Deus, então, queridos, nós nos sentiremos cada vez mais impulsionados para vivermos como pacificadores. Você também vai desejar que aqueles que você ama também venham a conhecer a liberdade, a alegria e a segurança de uma paz que só existe em Deus e que vem sobre as nossas vidas através da bênção eterna de sermos chamados filhos de Deus. É por isso que os pacificadores são verdadeiramente abençoados, são bem-aventurados, porque eles têm uma identidade em Deus, no Deus Pai, o Deus da paz, aquele que em Cristo estabelece a paz consigo mesmo. Queridos, nós, como cristãos, discípulos de Cristo, somos estes pacificadores. Nós experimentamos dessa paz e agora vivemos para proclamarmos a paz com Deus que só existe em Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós tenhamos um excelente domingo para vivermos este dia como pacificadores, como bem-aventurados, como abençoados, como aqueles que querem viver a paz, mas também que querem proclamar
a paz. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua presença, pela sua participação, que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor nos dê um excelente domingo na sua presença. Deus te abençoe, a paz.